Fique no vídeo e veja como a arte de Fire Force apresenta composições magníficas na elaboração dos cenários e nas cenas de luta. Uma união perfeita, fruto de um excelente planejamento. O mangá é ambientado em Tóquio, em um futuro onde o nível do mar subiu drasticamente e a cidade agora enfrenta um fenômeno de combustão humana espontânea, criando criaturas chamadas infernais. E para combater isso, surgem as Fire Force, equipes de bombeiros com habilidades pirocinéticas. Fire Force, ou Enen no Shoubutai, foi escrita e ilustrada por Atsushi Okubo, publicada pela editora Kondasha e serializada na Weekly Shonen Magazine, no período de 23 de setembro de 2015 a 21 de fevereiro de 2022. E para quem não sabe, o Atsushi Okubo, além de ilustrar Fire Force, também é responsável pela arte de Soul Eater, então já sabe que teremos um material ótimo para analisar. De cara, quando passamos o olho nas capas, a padronização do estilo e a estética inicial já são agradáveis, com a cor vermelha se destacando e enfatizando o teor da obra, já que falamos de pessoas pirocinéticas. Temos na maioria das vezes o contraste com o azul, ambas as cores em tons vibrantes, mas ao decorrer das publicações a temática ficou mais fechada e tivemos a predominância somente das cores quentes como vermelho, laranja e amarelo. Talvez para indicar um arco mais tenso, quem sabe, mas uma bela arte mesmo assim. Nessa história, o nosso protagonista, um jovem com poder de emitir chamas pelos pés, junta-se à 8ª Companhia de Bombeiros, buscando tornar-se um herói e salvar pessoas, motivado pela perda da sua família em um incêndio. Dito isso, vamos para a análise da arte. Mas, como Fire Force é muito extenso e faz muito tempo que li algo do mangá, vou fazer uma amostragem e analisar a arte de alguns capítulos somente. Então vamos para o nosso sorteio. Números selecionados: 5, 23, 139, 182 e 290. Vamos lá. Começando então pelo capítulo 5. Na primeira página já posso perceber que ele começa com uma quadrinização mais conservadora, mas que transiciona bem entre o ambiente e os personagens, com direito a closes e expressões marcantes, inclusive bem marcantes. Percebi que temos um contraste entre o tamanho dos olhos e do nariz, e quanto os olhos entregam essa expressividade a mais, com sobrancelhas que possuem uma movimentação mais ampla, o nariz é singelo e quase inexistente, mas somente quando visto de frente. Quando temos uma visão lateralizada, de perfil, ele recebe um volume maior e fica mais evidente. Outra coisa que eu observei e gostei foi o modo ao qual ele faz o contraste entre os tons de preto e branco. Os personagens permanecem sem preenchimentos ou excesso de achuras na composição da pele. De novo, na maioria das vezes, mas quando o ilustrador julga necessário utilizar esse peso a mais, ele faz. Como nesta cena em que é possível perceber pequenas incidências de cinza que dão volume ao corpo da personagem. Temos algumas feições um pouco diferentes, com o rosto meio híbrido e até mascotes com estruturas anatômicas peculiares, o que provavelmente indica que teremos ao decorrer da história aparições ou inimigos que possam ter essas mesmas características. O Atsushi Okubo também utiliza linhas e efeitos, onomatopeias e apoios de maneira muito decente. Mas o que mais me chamou a atenção foi a construção das cenas em ambientes internos, com um bom uso de perspectiva ao posicionar o personagem entre as colunas do corredor. Temos também uma boa elaboração das construções e edificações, que tem um teor único, detalhado e curioso. Vamos adiantar um pouco agora e ver como as coisas se comportam. Quando pulamos para o capítulo 23, o que mais me impressiona não são as sistemáticas e planejamento da animação, ou a fluidez dos poderes, que são muito boas por sinal, mas é que quase todo mangaka treina muito bem os momentos de ação. Mas nem sempre ele dá a atenção necessária para todo o resto do planejamento. O cenário é todo detalhado, tanto quando temos o ambiente externo em primeiro plano em evidência, como nesta cena onde temos os personagens posicionados em uma quadra, com o refletor holofote e os sirenes super detalhados no primeiro campo, e depois com aquele prédio ou castelo que fica posicionado logo após a cerca de ferro, que é super bem dividida em seus espaçamentos, com essa transição super suave, quanto também em pequenos quadros de transição. A atenção dada é incrível. Já em momentos de destaque individual, eu achei a arte ok, nem ruim, nem excelente, simplesmente legal, o necessário. Talvez eu esperasse mais em um quadro de destaque como esse, mas aí já entra o gosto pessoal e a análise ficaria bem mais enviesada se eu fosse levar muito isso em consideração. Mas é agora que a parte boa chega, vamos pular bastante e ir direto para o capítulo 139. O que aconteceu? Eu achei a linha um pouco mais expressa, com mais variações na espessura ao decorrer do trajeto da line art.
Será mesmo? Sim, isso é mais normal do que parece. Mais de 100 capítulos depois, qualquer ilustrador vai ter mudado alguma coisa ou outra no seu estilo, mesmo que seja sutil, mesmo que seja singelo. Com a experiência que adquiri analisando diversos mangás aqui no canal, percebi que são raras as vezes que algum ilustrador mantém a padronização ao ponto das mudanças do estilo serem perceptíveis. E os fatores ou motivos podem ser diversos, desde a adaptação à demanda, mudanças de método de desenho ou material utilizado, sejam as canetas no método tradicional ou os softwares e hardwares no método digital. E isso basicamente acontece em diversas áreas, não somente na ilustração. Eu mesmo fui mudando muito meu modo de narrar vídeos, naturalmente, e só percebi a mudança ao ouvir as narrações antigas. Mas a essência do ilustrador sempre continua. Mudanças leves são só detalhes. Então nem se preocupe, na essência o estilo continua o mesmo. E o que podemos notar que mudou evoluiu positivamente na sua composição. Vamos lá, vamos voltar à análise. Percebo que há bastante dinamicidade no uso de perspectiva nas suas cenas, ângulos que nos imergem de um modo diferente, com personagens vindo de baixo ou de cima e páginas duplas ou super painéis que angulam a imagem no melhor estilo olho de peixe, permitindo que vejamos toda a ambientação urbana de um modo muito nítido. Quanto à estilização dos personagens em si, seria meio injusto eu falar de um ou outro apenas fazendo uma amostragem de capítulos, pois eu não tenho ideia de quantos vilões ou heróis existem e qual é a justificativa para cada design. Mas aqui, em específico, noto que há uma criatividade bem presente na elaboração dos golpes e aparência dos vilões. E meio que o capítulo 5 entregou que teríamos isso, como eu falei, lembra? Capítulo analisado. Vamos agora para o próximo, 182. Bem, aqui não tem outra. Temos tanto a preparação para a luta, como a luta em si muito bem representadas. Uma gestualidade marcante na postura dos personagens, closes que enfocam determinadas partes do corpo deles, como na sua boca com esse sorriso diabólico, e nesse com certeza é alguma peculiaridade que vem da história, já que ele usa uma faixa no rosto, então faz todo sentido esse enfoque. De novo, lembro pra vocês que eu não li Fire Force, pra mim tudo aqui é uma surpresa. Eu só passei algumas folhas no início da obra, mas isso já faz muito tempo. Mas algo que eu notei que é muito bem representado aqui e que eu sempre gosto de ver são esses efeitos que indicam velocidade. Linhas paralelas que não se tocam, mas estão sempre muito próximas e neste caso complementam o traçado para dar um efeito de movimentação. Algo que a gente vê muitos mangakas utilizando, algo comum, mas que cada um representa do seu modo. Aqui nesta imagem, como falei, o ilustrador não exclui a linha de contorno, já em outras ele exclui parcialmente e só adota o efeito em determinadas partes. Os quadros neste capítulo estão com angulações diversas, o que melhora muito a sensação de imersão quando estamos falando de uma luta. E novamente, temos o melhor desse artista, cenários muito criativos, junto a personagens bem desenhados em cenas muito bem planejadas de ação. Por fim, o capítulo 290 entrega um planejamento especialmente limpo em sua trajetória, mas eu nem vou poder mostrar ele todo, senão vai ter um baita de um spoiler para você. Então vou pegar algumas imagens como referência. Temos um contraste bem interessante entre quadros completamente em branco e outros preenchidos em preto com essas chamas negras. Em outros momentos, uma composição meio a meio com igual incidência entre o preto e o branco, o que é proposital e muito bem executado. Mas o destaque fica mesmo na incidência do ruído em planos de fundo que intensificam as sensações de raiva ao demonstrar essa mesma emoção, que acontece também na última cena do capítulo, sensacional. A arte de Fire Force é boa, bem planejada e me instigou a ler o mangá, me deixando interessado para entender como é o desenrolar dessa história. Gostou da análise? Já acompanha meu trabalho há um tempo, então não deixe de dar o like e comentar aí, cara. Qual é a próxima obra que eu devo analisar? Quanto mais desconhecida para mim, melhor. Eu quero ter surpresa mesmo. Você não é inscrito? Então segue o canal que eu prometo que vou sempre entregar umas análises legais como essa. É isso aí, valeu, até mais, falou e tchau!